Boa noite a todos. Quem está com a câmera ligada consegue me ouvir bem? Pode me dar um joinha? A Alice já deu um joinha ali. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui. Sejam bem-vindas a mais uma sessão. Bem-vindos também, bem-vindas. Quem é aluno, quem está nos visitando, fica à vontade. Eu sei que vai ser uma noite incrível. Desde já, gratidão de estar aqui com vocês, tá bom? Antes da gente iniciar o conteúdo, eu vou passar um vídeo para vocês verem, e aí a gente inicia, é bom que vai dando tempo do pessoal ir chegando também, tá bom? Então, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês refletirem, porque hoje a gente vai falar sobre a síndrome do herói. E eu vou passar um vídeo aqui que fala sobre a depressão dos heróis, que fala um pouquinho mais do conteúdo que nós estamos vivendo mais atual, a nossa sociedade. E aí vocês vão refletindo e já a gente inicia a abordagem, tá bom? Vou só dar um play aqui. A presidência dos Estados Unidos tinha um lema, né? Yes, we can. Sim, nós podemos. Que popularizou uma crença que começou a ganhar corpo na segunda metade do século XX. E que é a ideia de que se a gente realmente quer alguma coisa, a gente consegue, mas tem que querer mesmo. Que nenhum sonho é impossível, que nenhuma utopia está fora do nosso alcance, se nós realmente nos empenhamos em buscar o que a gente quer. Tem um lado muito legal dessa crença, muito positivo, porque ela nos ajuda a ir atrás daquilo que nós queremos, né? Os livros de autoajuda e as palestras motivacionais estão basicamente fazendo exatamente esse discurso. Olha, você consegue se quiser. Mas tem um lado muito complicado também dessa crença. Primeiro, claro, ela supõe uma onipotência que está longe de ser comprovada. Mas me parece de maneira ainda mais problemática, ela transfere para o indivíduo a tarefa de resolver os problemas e as contradições que são do sistema. Ou seja, o sistema fica imune a críticas, porque na verdade quem é incompetente, se está infeliz, é o próprio indivíduo. Vamos pensar, para dar um exemplo mais concreto, a questão do emprego, ou para ser mais preciso, a questão do desemprego, que afeta tantas pessoas e que causa tanto sofrimento. Uma série enorme de profissões está desaparecendo por causa da tecnologia. Outras vão desaparecer. Nós precisamos de menos mão de obra em uma porção de setores. Essa mudança é feita em nome da maximização de lucros, né? A gente quer ter mais lucro, investe mais em tecnologia e usa menos capital humano, teoricamente. Essa mudança, quem tem que pagar o peso dessa contradição é o indivíduo, porque é um discurso que diz, olha, você tem que se capacitar, você tem que correr atrás, quem é bom se esforça e vai, você tem que se atualizar, você não pode ficar parado no tempo. E por que nós acreditamos que nós, se queremos realmente uma coisa, vamos consegui-la, nós ficamos correndo atrás e está sempre cada vez mais atualizado, mais perfeito, com mais skills, com mais possibilidades, sempre para atender essa mudança constante do sistema. O que acontece é que chega um momento em que isso é impossível de fazer. As mudanças do sistema são muito mais rápidas e muito mais complexas do que nós podemos dar conta. Em algum momento, nós vamos fracassar. Ou seja, essa sociedade que é tão positiva, que preza o sucesso o tempo todo, ela cria uma dinâmica de responsabilização do indivíduo e de desresponsabilização do sistema que faz com que todos nós, mais cedo ou mais tarde, nos tornemos losers, dinossauros, defasados, desatualizados, e que sejamos culpados pela nossa própria incompetência. Você não tem emprego porque você não tentou o suficiente, você não tem emprego porque você não é bom o bastante, você fez curso, você correu atrás, e o sistema que gera essas contradições fica protegido porque é a responsabilidade do indivíduo de se adaptar a ele e não do sistema de levar em conta o indivíduo. Por isso, esse pensamento que começa tão positivo, eu posso, o que eu quero eu posso, o que realmente eu desejo eu consigo, nos leva finalmente à depressão. Porque isso não é verdade. Não é verdade que eu consigo tudo o que eu quero. Há muitas questões conjunturais que me impedem de realizar meus sonhos, que me impedem de ser tudo o que eu poderia ser. E essas coisas estão fora do meu alcance. Eu posso mudar um pouco, eu posso tentar dar conta de algumas delas, mas é falacioso dizer que quem quer mesmo consegue. É injusto com os milhares de pessoas que não conseguem, não porque não queiram ou porque não se esforcem, mas porque há contradições sistêmicas que as vidas singulares não conseguem dar conta. E esse tipo de pensamento nos desarticula para fazer ações coletivas. Cada um busca trabalhar no seu próprio projeto de vida, no seu plano de vida, e os outros vão ter que dar conta deles mesmos.
Então, uma sociedade da hiperpositividade, como falou o Han, é uma sociedade também da constante depressão, da insatisfação, mesmo com aquilo que nós temos. Então, eu sinto que essa é uma das angústias mais profundas do nosso tempo e que, curiosamente, o Fernando Pessoa já antecipara no tão conhecido poema em linha reta, que ele fala: todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Uma sociedade que parece que quer fazer como padrão uma vida em que todos são campeões em tudo. A mídia nos bombardeia diariamente com superstars que vendem a sua própria história como uma história de superação que invariavelmente termina em milhões de dólares. E fala: se você quiser, você pode ter o mesmo caminho. Eles são campeões em tudo. Fernando Pessoa fala: isso não é aí que está o humano. O humano está no pequeno, está na falha, está no erro, está no não conseguir, está no sentir que eu fui menos do que podia ter sido. E ele faz um pedido que parece importante para o nosso tempo: quem me dera ouvir de alguém a voz humana. A voz humana não é essa do sucesso permanente, mas também das quedas, das impossibilidades, e diante de um mundo que nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós não conseguimos controlar completamente. Nós podemos muitas coisas, mas nós não podemos tudo. E as coisas que nós podemos juntos. Essa ideia acho que a gente precisa recuperar para sair fora dessa armadilha da obsessão pelo sucesso e da depressão profunda que essa obsessão necessariamente gera. Se você gosta desse tipo de discussão... Boa noite mais uma vez a todos, aqueles que chegaram depois que eu passei o vídeo, sejam bem-vindos, alunos, os convidados, a mais uma sessão e mais uma vez gratidão por estar aqui com vocês nessa noite, tá bom? Quem tem papel e caneta aí, pode fazer suas anotações. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome do herói ou heroína. E eu passei esse vídeo porque nós estamos numa época da sociedade onde se pensa que pode tudo, e eu lembrei do imaginário do real do Lacan. Quem é que gostava de algum super-herói? Se você puder, eu gosto de participação. Então, se você puder escrever aí no chat aí, quem era o seu herói favorito? Eu, quando era criança, eu gostava muito do Superman. Super-Homem, Superman, por causa daquela força que ele tinha, que ele podia voar, aquela visão de raio laser. Quando a gente era criança, a gente ficava imaginando se tivesse superpoderes, como que seria, eu não sei você. Mas se você puder colocar aí quem era o seu herói favorito, participando aí no chat com a gente, que seria legal para mim saber, porque cada um desses heróis tinha superpoderes. Eu lembro que eu tenho um irmão que ele queria, alguém já colocou ali, a Mulher Maravilha, Superman. Eu tinha um irmão que ele começou a imaginar que podia voar, gente, quando ele era criança. Subiu em cima de um lugar bem alto, ele acabou quebrando até a perna, quebrou mesmo a perna, porque ele achava que podia voar, porque os heróis geravam na nossa cabeça essa questão, né, de ter superpoder, de voar. E eu lembro que o meu irmão, nessa imaginação dele, subiu em cima de um lugar bem alto, eu não lembro direito, acho que era um guarda-roupa, e quando ele caiu algo, um móvel na perna dele e quebrou, porque ele achou que podia ter superpoderes e voar. E esses heróis remetem isso na gente. Imagina se a gente pudesse ter superpoderes, né? Que nem alguém colocou aqui da Mulher Maravilha e dar conta de tudo, de fazer as tarefas do dia, aquele superpoder e dar conta de tudo. Seria muito legal se a gente tivesse esses superpoderes. E esses heróis acabam trazendo isso para o nosso inconsciente, dar conta de tudo o tempo todo. Mas na vida real não existe super-heróis com superpoderes, como foi passado nesse vídeo aí no início. Nós somos seres humanos e vamos sim ter coisas que não vamos conseguir fazer, vai ter coisas que nós vamos conseguir fazer e tá tudo bem, porque essa é a beleza da humanidade. Nós temos sim capacidades e também sim temos pontos a melhorar a cada dia e nós precisamos entender isso. E quando a gente fala da síndrome do super-herói ou da super-heroína, né, a heroína, alguns falam sobre também, denominam síndrome do Salvador. Essa síndrome caracteriza esses padrões de comportamento que algumas pessoas têm de carregar a responsabilidade de tudo e de todos, porque acha que dá conta de tudo o tempo todo como um super-herói, e a gente sabe que isso não é real. Isso está muito instalado no nosso imaginário.
E essas pessoas que elas querem dar conta de tudo o tempo todo, elas não querem que os outros participem dessa demanda. Elas querem dar conta de tudo, fazer tudo pelos outros e não deixa os outros ainda participar. E o que mais me chama a atenção nessa síndrome é que, além dessa pessoa não deixar o outro participar, ele deixa de cuidar de si. E aí acaba, às vezes, entrando num adoecimento e atrapalhando o desenvolvimento dos outros, porque muitas vezes o herói, ele tem esse padrão de comportamento de fazer pelo outro o que o outro poderia fazer. E além de não estar fazendo bem para si mesmo, ainda não está ajudando o outro como ele acha que deveria estar ajudando. E como a gente sempre aprende, a psicanálise traz essa beleza para a gente, todo exagero é uma falta. Então, se existe um herói, existe uma falta, existe algo que está distorcido, que não está bem ali no comportamento dessa pessoa, porque não que a gente está levantando uma bandeira aqui que a gente não pode ajudar os outros. Porque quando a gente fala sobre a síndrome do Salvador, você precisa deixar o outro fazer as coisas que ele pode fazer por ele mesmo, não significa que você não vai ajudar as pessoas. Nós podemos sim ser altruístas, nós podemos sim ter empatia pelas pessoas, mas ao ajudar as outras pessoas, a gente tem que ter em mente que ajudar é você auxiliar o outro, não você tomar o lugar do outro e fazer o que o outro poderia ter feito. E nessa síndrome de herói, de heroína, o herói é esse, aquele que faz o que o outro poderia fazer e toma a posição do outro. Você pode ajudar o outro desde que isso não prejudique o outro, desde que você não tome o lugar do outro, desde que você deixe o outro fazer aquilo que ele poderia fazer por ele mesmo e não precisa resolver tudo o tempo todo. É como se o herói, ele fizesse o seguinte, ele vive o que está fora e esquece de dentro de si. Ele vive a realidade das outras pessoas e ele esquece de si. E isso a gente precisa identificar, porque são dois sofrimentos que o herói tem. Primeiro, ele não vai conseguir resolver a vida do outro, ninguém muda ninguém, ninguém salva ninguém, ninguém é herói. Eu gosto de uma premissa que ninguém é herói. Quando a gente se coloca na posição de herói, às vezes pode esconder até uma superioridade ali atrás, porque ninguém é melhor do que ninguém, né? O sol nasce para todo mundo, todos os dias. Então, da mesma maneira que nós conseguimos sobressair uma situação, o outro também consegue. Então, a gente precisa entender essa posição. E pessoas que têm essa síndrome do herói, eles não conseguem resolver a vida dos outros, já é um sofrimento, porque por mais que a gente tente resolver a vida do outro, a gente nunca vai conseguir. E segundo, ele não consegue resolver a própria vida. Então, a gente precisa entender que essa síndrome do herói não é saudável. Se o outro não consegue resolver a própria vida, às vezes tem uma trava ali, e não é a pessoa que vai resolver essa trava. A melhor maneira da gente ajudar os outros pode ser indicar a terapia, por exemplo. Indica a pessoa fazer uma terapia, e ela vai romper com aquela trava e ela vai conseguir resolver a vida dela. E às vezes o herói, ele quer resolver a vida do outro, ele não consegue resolver a vida do outro e não consegue resolver a própria vida, e aí ele entra nesses dois sofrimentos. Então, às vezes a gente precisa deixar o outro resolver a própria vida, mas o herói tem essa característica de querer ajudar o outro o tempo todo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que você pode se perguntar, e na clínica, quando você for atender ou ajudar alguém que você identificar que tem essa síndrome, você pode estar ajudando essa pessoa. Perguntas aqui para reflexão. Você sente que a sua missão é salvar o outro? Pessoas que têm a síndrome do herói, elas sentem que a missão dela é salvar o outro. E como eu falei, nós não salvamos o outro, nós podemos ser um auxílio, como a terapia, por exemplo. Você vai levar a pessoa a identificar os pontos cegos da vida dela, mas é ela que vai viver a vida, ela que vai identificar, ela que vai trazer para a consciência, ela que vai questionar e ela que vai dar passos para a mudança dela. Então, nós não somos salvadores dos outros. Então, pessoas heroínas, que têm a síndrome do herói, o herói, a heroína, eles sentem que a missão deles é salvar o outro. Outra pergunta. Quando alguém te procura para falar de um problema, você sente a necessidade de apresentar uma solução? Porque pessoas que têm essa síndrome, eles querem apresentar uma solução.
às vezes, sem perceber, ele já entra naquela situação, as pessoas às vezes nem pediam uma opinião, mas ela já entra naquela situação, já querendo resolver, já cria um monte de estratégia, já tem para quem ligar, já tem com quem falar, e às vezes a pessoa nem terminou de falar o problema que ela tinha para resolver, e ela já tem a necessidade de apresentar aquela solução. Você acredita que o seu valor é proporcional ao que faz para o outro? Pessoas que têm essa síndrome, elas sentem valorizada quando ela está proporcionando algo para o outro, ou quando ele consegue resolver a situação do outro. Então, é uma outra pergunta também para avaliar. Outra pergunta, você evita conflitos para não sentir as emoções negativas que elas podem trazer para você ou gerar nos outros? A terceira é, você acredita que o seu valor é proporcional ao que faz para o outro, tá? Alguém perguntou ali no chat, eu vi. E a quarta é, você evita conflitos para não sentir as emoções negativas que eles podem te trazer ou gerar aos outros? Porque pessoas que têm essa síndrome do herói, geralmente elas evitam as emoções negativas para gerar, evita conflito de qualquer forma, para não sentir as emoções negativas, principalmente se for gerar um desconforto na outra pessoa. Então, é outra pergunta para a gente refletir. E se você respondeu a uma ou mais dessas perguntas, já é bom começar a perceber se você não tem aí um herói ou uma heroína aí dentro de você que foi criada aí no seu inconsciente, tá bom? Então, essas perguntas, gente, alguém está perguntando, falando para repetir, depois eu vou enviar para vocês, tá bom? Depois eu envio para vocês lá no grupo. Então, a gente precisa perceber se nós temos esse comportamento, se nós temos, se o nosso analisando, as pessoas ao nosso redor têm esse comportamento. Então, a gente vai identificando à medida que a gente percebe como se comporta o herói ou a heroína durante os desafios da vida. Por exemplo, ele está sempre disponível para agradar os outros. A todo instante, um herói quer agradar. A todo instante, o herói está disponível. Mesmo que ele não tenha tempo, ele arruma um tempo, mas ele quer estar disponível para agradar e para satisfazer os outros. Resolve muitos problemas que não são seus. Então, resolve problemas que não são dele, resolve problemas de todo mundo, gerando, assim, um distúrbio nas prioridades. Como assim? Ele vai resolver o problema de todo mundo, mas ele esquece dos próprios problemas. Então, há uma distorção, um distúrbio, há um desequilíbrio aí. Então, pessoas que têm esse padrão de comportamento, elas resolvem tudo de todos, mas não os seus. Está em contato com as necessidades fora de si, mas nunca em contato com as necessidades dentro de si, fora de si, dos outros. Né? As situações externas que os outros estão vivendo, está em contato o tempo todo, mas as suas próprias necessidades, as suas emoções, os seus problemas, as suas demandas, dentro de si, ele não está em contato o tempo todo, ele está em contato fora, mas nunca dentro de si. Identifica os desejos dos outros e nada sabe sobre si. O herói sabe tudo que todos precisam, a necessidade, os desejos, os sonhos, mas ele não conhece nada sobre ele mesmo. Tem dificuldade de delegar tarefas. Heróis têm dificuldade de delegar tarefas, porque eles acham que eles dão conta e o outro não. E aí entra o perfeccionismo, né? Que acho que geralmente quem tem perfeccionismo, quem é perfeccionista, acredito que anda com essa síndrome do herói juntos. Fala que uma pessoa que já foi perfeccionista e tinha essa síndrome de heroína, queria abraçar o mundo com os dois braços, ajudar todo mundo e não dava conta. Então, eu acho que anda muito junto o perfeccionismo com a síndrome do herói. Então, não consegue delegar tarefas, porque o herói, ele acha que ele dá conta, mas os outros não. Então, ele tem que salvar os outros de qualquer forma e fazer para não dar problemas. Então, tem essa dificuldade. Busca constante a validação e reconhecimento. Por trás de um herói, tem uma pessoa que está buscando ser validada. Às vezes, o herói está salvando os outros para poder ser visto, ser validado, ser reconhecido, se sentir amado. Então, é outra característica. Não respeita os seus limites, chegando ao adoecimento emocional e físico. Então, o herói, ele vai chegando a um ponto que ele não vai respeitar os seus limites, e aí ele pode chegar a adoecer.
seria muito bom a gente, antes de chegar ao adoecimento físico e emocional, a gente reconhecesse que tem essa síndrome e começasse a tratar. Mas a maioria precisa adoecer, porque a síndrome do herói, se a gente não tratar, ele vai chegando a um nível de esgotar emocionalmente, esgotar fisicamente, pode trazer ansiedade, depressão, pode predispor a outras consequências. No meu caso, se eu tivesse descoberto antes que eu era perfeccionista, que eu tinha essa síndrome, eu tinha evitado muito sofrimento, mas eu não tinha esse conhecimento como nós temos esse conhecimento aqui. E se você é um herói, você pode identificar isso. Na clínica, você pode identificar isso. Engraçado que eu encontro muito na clínica as heroínas, principalmente mulher. Acho que na maioria, mulher, pelo menos na minha experiência clínica, mulher tem mais essa tendência de ser heroína. E traz consequências físicas e emocionais, cansaço, porque um herói vai fazer tudo o tempo todo, vai ter uma demanda muito grande, vai cansar, e às vezes vai juntando tudo, cansaço, dor física, vai vir as dores emocionais, às vezes vai vir um excesso de raiva, porque a pessoa que vai fazendo tudo o tempo todo, ou uma hora ela vai explodir com raiva, e maltratar todo mundo à sua frente, ou ela vai guardar aquela raiva que ela está sentindo por estar esgotada e vai deslocar para outras áreas. E às vezes vai tentar compensar com comportamento, comendo em excesso, ou seja, vai desencadeando várias coisas. Então, é por isso que a gente precisa identificar essa síndrome antes que ela vai trazendo mais consequências, como pensamento acelerado. O herói, ele tem tanta demanda que ele pode ter o pensamento acelerado, está tão preso no passado, porque geralmente um herói tem alguma coisa lá atrás, uma raiz para a gente identificar e resolver, ou está no futuro, pensando o tempo todo o que precisa fazer, quem precisa ajudar, quem precisa salvar, e aí esquece do momento presente. E aí, se eu não estou no meu presente, eu esqueço das minhas demandas, eu esqueço das minhas necessidades, e aí eu vou só adoecendo, porque as minhas necessidades atuais vão passar em branco. O que a gente aprende muito aqui na plataforma, o estado presente. Eu preciso estar no presente. O herói, ou ele está no passado, ou ele está no futuro, com o pensamento ali acelerado o tempo todo. Aí vai ter alteração de humor, vai ter alteração na alimentação, vai ter alteração no sono. Então, é uma coisa que a gente precisa identificar. Muitas vezes um herói pode ter um ego ferido, de algo lá atrás que aconteceu, por isso que vem o orgulho e essa necessidade de salvar. Então, a gente precisa identificar isso. E o que pode motivar um herói? A gente precisa identificar no herói quais são os ganhos secundários que ele está ganhando e por que ele tem esse comportamento, que às vezes é limitador, que é um padrão que ele trouxe. Então, muitas vezes, acreditar que a nossa missão de vida é salvar o outro, como a gente falou, o herói tem essa crença de que ele, às vezes, nasceu para ser o herói, para salvar o mundo, para salvar, né, alguma causa, mas, na verdade, não é salvar, a gente está aqui para ajudar, para acrescentar, para agregar na vida dos outros. E essa pode ser a motivação do herói, fazer a vida dos outros especial, porque a gente aprende muito em Lacan, com a teoria dos espelhos. Se eu quero salvar o outro, às vezes eu quero salvar a mim mesmo. Se eu tenho a necessidade de fazer os outros se sentirem especial, talvez eu não me sentir especial, e eu tenho a necessidade de me sentir especial. E aí, muitas vezes, gera esse comportamento. Eu preciso fazer o outro se sentir especial. Eu preciso fazer o outro se sentir amado. E, às vezes, é uma necessidade do próprio indivíduo. E muitas vezes o que pode motivar também esse comportamento é o medo de ser rejeitado e abandonado. A maioria dos heróis, às vezes, foram abandonados, foram rejeitados. Então, esse medo de ser rejeitado de novo faz com que ele tenha esse comportamento para não ser rejeitado nas relações atuais. A necessidade de se sentir útil, e aí por isso que a beleza da terapia, a gente precisa identificar qual é a motivação, qual é o ganho secundário, se realmente aquilo ali é real, se aquela pessoa pode mudar aquele comportamento e ser útil de uma forma que não seja ruim para ela. Ele precisa, às vezes, se sentir merecedor, indispensável, e ter essa sensação de estar salvando sempre alguém, pode ser as motivações do herói. Mas como que a gente pode mudar esse comportamento aí do herói? Porque é possível mudar esse comportamento, e a psicanálise traz ferramentas que, para mim, a psicanálise ela consegue ajudar em qualquer padrão de comportamento, como
as outras abordagens que foram feitas, a do impostor, tem várias síndromes que a gente vai vendo aí, que você vai pesquisando e vai percebendo, e a psicanálise tem essa beleza de ajudar. E como que a gente começa? Primeiro, identificando. Como eu fiz algumas perguntas, você pode usar na clínica as perguntas são a resposta. Primeiro, eu preciso identificar, eu preciso conhecer essa síndrome e identificar se eu sou um herói. E muitas vezes na clínica, o psicanalista vai ter esse papel, através de perguntas, através de conhecer o paciente, vai ajudar ele a identificar se ele é um herói. E aí, se eu identifico que eu sou um herói, se eu identifico que o meu analisando é o herói, aí eu preciso descobrir onde tudo começou. E aí entra a anamnese da psicanálise. A gente vai conhecer o histórico familiar daquela pessoa. A maioria dos heróis começou na infância. Isso aqui é um fato. Onde que a gente, às vezes, aprende esse comportamento de ser herói? É no nosso núcleo familiar. Às vezes, a gente aprende comportamentos que veio lá com os nossos pais, que veio com as nossas experiências. Com a minha experiência clínica, eu atendo muito quem tem essa síndrome e a maioria dos problemas é com a criança interior. Então, eu trabalho muito a criança interior dessas pessoas que têm essa síndrome do herói. O doutor Fábio uma vez fez uma sessão, acho que foi num sábado, onde ele trabalhou, fez a dinâmica da criança interior. Então, você pode usar a dinâmica da criança interior no seu analisando e, às vezes, vai identificar esse padrão de comportamento de herói com o exercício da criança interior. E aí você vai descobrindo o histórico, por que aquela pessoa é herói. Será que, para receber a atenção, aquela pessoa precisava não incomodar? Porque se ela não precisava incomodar, ela vai criar um padrão de comportamento para não incomodar, e pode se gerar aí um herói e uma heroína. Hein? Ou então, para receber atenção e se sentir especial na infância, será que essa pessoa tinha que fazer algo especial? E, como a gente sabe, cada ser humano é único, cada histórico é único, cada pessoa tem uma identidade que foi formada aí no seu núcleo familiar, e às vezes pode ter sido gerado essa síndrome do herói, e aí a gente vai identificando. Uma pergunta que eu uso muito na clínica para poder identificar o herói é: qual foi a primeira pessoa que você precisou salvar? E geralmente lá na infância, será que foi um pai que às vezes tinha um vício? Será que era uma mãe ou um pai que estava no problema de relacionamento? E muitas vezes a gente consegue identificar perguntando para essa pessoa: qual foi a primeira pessoa que você precisou salvar? Que você traz na sua mente, no seu inconsciente aí, que você teve essa necessidade de salvar. E às vezes, nessa primeira pessoa que ela precisou salvar, aí vem a resposta de onde começou o início dessa síndrome de herói, de heroína. E a gente precisa também levar a pessoa a aprender a dizer não. Uma pessoa que tem a síndrome do herói, da heroína, ela tem dificuldade de dizer não. É um sofrimento para o herói dizer não. E não é só dizer não, é dizer não e sustentar o não. Porque, às vezes, o paciente ele vai dizer não, talvez na outra sessão ele vai voltar e falar para você: eu até disse não, mas depois eu liguei e falei: eu pensei bem, então eu poderia fazer isso. Ou não, eu encaixei, achei aqui um espaço na minha agenda para resolver esse problema para você. Às vezes ele vai dizer não e vai voltar atrás. Então, a gente precisa levar o nosso analisando, nós mesmos, a aprender a dizer não e sustentar o não, entendendo que vai doer dizer não. Eu não sei quem aqui já teve dificuldade de dizer não, como eu. É um sofrimento você começar a dizer não. Parece que você é egoísta, te incomoda, você já está tão acostumado a dizer sim, sim o tempo todo, que você sofre mesmo. É um sofrimento você dizer não, quando você tem dificuldade. E aí é repetição. A gente vai repetindo, até quebrar aquele padrão antes que estava nos fazendo sofrer. Aprender a receber elogios. Tem pessoas que são heróis, eles não conseguem receber elogio, porque sempre acha que tem que fazer mais. O herói sempre acha que pode mais, que não foi suficiente, que precisava melhorar. Então, precisa aprender a receber elogios e trazer esse equilíbrio, entender que se levar o analisando a entender que se ele der 100% o tempo todo, não vai sobrar uma porcentagem para ele. Tem que ter uma balança, um equilíbrio. Eu não só posso dar
Eu preciso equilibrar isso. E a gente precisa entender isso. E também, assim, perguntas para se fazer antes de dizer sim para tudo. Porque, como eu falei, a gente precisa dizer não e sustentar o não. E aí, muitas vezes, você pode usar essas perguntas aqui para ajudar o seu analisando durante, quando ele dizer não, antes de dizer não, as perguntas que ele pode fazer para si mesmo. Perguntas para se dizer, fazer para si antes de dizer sim para tudo. Será que essa pessoa está me pedindo algo, pode fazer isso por ela mesma? Antes de dizer sim para alguém, se perguntar, será que essa pessoa que está me pedindo ajuda, ela pode fazer isso por ela mesma? Às vezes ajuda muito para você dizer um não. Se a resposta for sim, aí você já vai dar um passo para trás e deixar ela fazer. E deixar ela fazer do jeito dela, porque o herói não quer, acha que o jeito que a pessoa está fazendo não é o correto. E aprender que, às vezes, a pessoa precisa viver a vida dela e fazer do jeito dela. Então, são perguntas para a gente se fazer. Outra pergunta, houve um pedido realmente para que eu ajudasse? Porque muitas vezes o herói nem espera a pessoa realmente pedir, ela já se dispõe, como eu falei. A pessoa nem terminou de pedir, ela já se dispôs. Então, muitas vezes é necessário fazer essa pergunta antes de dizer sim para tudo. Será que ela realmente me pediu ajuda ou eu me antecipei e já estou querendo, né, já ajudar? Outra pergunta, eu quero fazer isso? Será que realmente eu quero fazer isso? Porque muitas vezes a pessoa nem quer, mas ela não diz não, porque para não tirar essa figura de salvar outra pessoa. Eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer isso ou vai me prejudicar de alguma forma? E mais alguma coisa aqui para ajudar. Abrir mão de dar conta da expectativa dos outros. Nós nunca vamos conseguir agradar tudo, a todos, o tempo todo. E o herói, ele quer atender a expectativa que os outros têm a respeito dele. E principalmente quando começa a tentar sair desse padrão e começa a dizer não, vai precisar deixar as expectativas dos outros de lado e abrir mão mesmo. Então, precisa abrir mão das expectativas dos outros, reconhecer os seus limites, porque o herói às vezes não conhece os seus limites, por isso chega ao adoecimento, chega ao esgotamento emocional, ao esgotamento físico, pode chegar a outros problemas, como ansiedade, depressão e algum outro problema, por quê? Porque não reconhece os limites. E aí a gente pode usar muito o TQD, trazer para a consciência, questionar e dar passo. Quais são os meus limites? Aonde que está o meu ponto de equilíbrio? O que eu preciso melhorar? Né? O que eu preciso aprender aqui sobre mim mesmo? Então, preciso trazer para a consciência, questionar e dar passos. Aprender também a não se responsabilizar por problemas que não são seus. Então, muitas vezes o herói ele quer se responsabilizar por problemas que não são deles. Então, precisa aprender essa dinâmica e aprender a não ser útil o tempo todo. Porque o herói quer ser útil o tempo todo, então não tem tempo para descansar, não tem tempo para relaxar, não tem tempo para isso, porque se sente culpado. Em tempo de descanso e de relaxar, está se sentindo culpado. Eu poderia estar fazendo isso. Às vezes vai descansar, o outro está com problema, não, mas eu poderia estar ajudando aquela pessoa, mas eu estou descansando, sem trazer essa culpa. A Anne levantou a mão, vou deixar a Anne falar. Pode falar, Anne. Boa noite a todos. Estou vendo o pessoal aí. A Eloá está participando da aula. Quem não sabe, a Eloá é a bebê da Denise, está ali. Gente, eu queria só fazer um parênteses aqui, que já até me perguntaram, né? A gente falou sobre a síndrome do impostor semana passada e agora a gente está falando sobre a síndrome do herói ou da heroína. E elas são parecidas, não são? Quem aí notou algumas semelhanças, né? Como não saber receber o elogio, o perfeccionismo. Mas por que elas são parecidas? Né? Porque realmente elas casam uma com a outra. Se você parar para analisar, né? Por isso que tem pessoas aqui me perguntando, quantas semelhanças, será que eu posso ter as duas coisas? Sim, porque aquele que se acha herói também se acha impostor. Ele quer mostrar uma força e uma eficácia a mais para as pessoas, com medo de ser descoberto que ele também não é tudo isso.
Então, a gente vê muito isso na clínica, as pessoas chegam esgotadas, normalmente as pessoas se esgotam, tá? Tanto síndrome do impostor quanto do salvador, do herói, porque ela está sempre se doando acima do seu limite, tá? Acima do seu limite. É algo que ela não consegue suprir para ela mesma, mas que ela quer fazer pelo outro. Então, ela deixa sua necessidade, guarda numa gaveta e vai lá e faz para o outro. Quem é que nunca viu isso ou quem é que nunca fez isso? Eu já fui essa salvadora, e aí que eu me quebrei, me arrebentei e conheci a psicanálise para me reconstruir, porque realmente eu tinha tempo para todo mundo, fazia tudo para todos, mas para mim mesmo, quando eu fechava a porta do meu quarto e caía na minha cama, eu me sentia uma derrota, eu me sentia totalmente quebrada. Então, vai ter muitas pessoas que vão chegar na clínica assim. O herói, ele parece estar bem, né? O que é a roupa do herói? Não é um disfarce? Né, Natália? O que é a roupa do herói? A gente vê o herói com uma fantasia, não é aquilo real. Ele tem que colocar algo para se parecer, uma máscara, como disse a Jacinta, mas aí quando a gente lembra de herói, a gente lembra dos uniformes imponentes, né? Umas roupas, umas armaduras, umas espadas, que realmente não são a essência daquela pessoa. Uma coisa interessante, a capa, ele se falou, né? Sim, sempre tentando esconder a sua essência. Importantíssimo que a Natália falou é assim, gente, geralmente o herói, ele quer ajudar quem não pediu ajuda. E ainda espera a gratidão do outro. Mas a pessoa não te pediu ajuda. Você ajudou porque você quis. E claro que o outro vai ser ingrato com você. Então, se você sentiu que as pessoas são ingratas com você, eu diria que esse é mais um sintoma, Natália. Se a gente sente que as pessoas são ingratas com a gente, mas é porque você faz tanto, que as pessoas acham que aquilo ali já virou sua obrigação. Você ser quem faz tudo. Principalmente dentro da sua casa. Se é aquela pessoa que faz tudo, ninguém te ajuda. Aí você ainda se vitimiza. Eu faço tudo eu nessa casa. Mas você acostumou todo mundo assim. A ingratidão faz parte desse processo. Né? É só esse parênteses aí que as duas síndromes ficaram bem parecidas, né, Natália? O herói geralmente é uma pessoa frustrada. Com certeza, sim. Porque ela deu todo o seu melhor, toda a sua energia, ultrapassou o seu limite para o outro. E esse caminho inverso é aquela história que eu sempre comento na clínica. Você compra um terreno, qual a primeira coisa que você faz? Para dizer que ele é seu. Coloca uma cerca, um limite. E, se possível, ainda umas plaquinhas de aviso, né? Não ultrapasse, não jogue lixo, né? Você vai colocar aqui regras ali. Se você não faz isso, o terreno é invadido, se joga um lixo lá dentro, vai criar mato, e aí a culpa é do dono? Claro que é do dono. Né? Eu vou deixar ele se falar, mas é para a gente perceber que sim, elas têm coisas em comum, a síndrome do impostor e a do herói, e elas podem andar juntas de mãozinhas dadas. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Eu tinha desligado aqui para não atrapalhar a Anne. E muito obrigado, Anne, pela sua contribuição, muito rica, como sempre. E sim, como a Anne falou, a pessoa pode ter as duas síndromes. É engraçado que essa é a beleza da psicanálise. Às vezes a pessoa pode ter a síndrome em uma área específica da vida do herói, em outra área, a do impostor, ou pode ser as duas, e isso a gente consegue identificar. E o herói, ele tem, muitas vezes, essa questão de entrar numa relação para salvar. Às vezes, o herói vai sempre atrair pessoas que têm problemas com vícios, que têm problemas emocionais, pessoas que são endividadas, pessoas que têm esse tipo de problema, porque ele atrai pessoas para salvar. Tem uma série na Netflix, uma Nova Mulher. Acho que ela tem 12 episódios. É uma série que fala sobre alguns padrões de comportamento, e lá tem uma relação amorosa, e no decorrer da série, esse rapaz, ele tenta salvar a moça problemática o tempo todo, e aí ele descobre, no meio da série, que ele era um herói, e que ele estava
com um padrão de comportamento que estava atrapalhando a vida dele também. Então, geralmente, pessoas que têm essa síndrome vai atrair pessoas. Aquela mulher que casa com a pessoa e fala que vai mudar ele, ou que tenta salvar ele. Alguém colocou aí, tem mães que pode ser, tentar ser heroína dos seus filhos, heroína nos relacionamentos, heroínas na empresa. Quantas pessoas, não sei se vocês têm essa experiência na clínica, estão com esgotamento no trabalho porque fazem funções que não são delas e nem pediram, mas eles querem ser o herói dentro da empresa para buscar um reconhecimento. E às vezes tem essa síndrome também. Então, o herói tem essa característica específica de salvador, de salvar os outros o tempo todo. O que diferencia do impostor é essa questão de ser o salvador. Né? Esse ganho que às vezes tem secundário de salvar também o outro. Pode falar, Elici. Não queria falar, não? Não está conseguindo ligar o microfone? Deixa eu ver aqui. Só um momento. Os microfones estão ativados, Elici. Se quiser tentar falar, pode falar, tá? Boa noite, tudo bem? Tá ouvindo agora? Sim. Então, é uma abordagem muito interessante, muito recente para mim também. É que quando queremos realmente entender esse ser herói, né, a gente começa a ver várias falhas em nós primeiro, né? Que a gente começa já nos analisando, né? E esses dias tinha duas mães aqui na minha casa, né? Meio sem limite, só queria falar, né? E não queria ouvir. Aí eu percebi que é só um desabafo entre duas mães que estavam conversando dentro da minha casa e que elas não queriam soluções. Elas queriam igualar, né, o assunto. Meu filho é assim, o seu filho é assim também? Não tem jeito, não sei o quê. Então, assim, aí eu já começo a entender que, para aqueles que não querem mudar, elas começam a se sabotar, né? Ela começa a colocar culpa no filho, o filho adolescente, é a fase mais difícil para o próprio adolescente, mas a mãe nunca foi adolescente, né? Então, se não tem um pai presente, aí também não é culpa do pai, é culpa do adolescente que está revoltado. Então, essa abordagem de ser uma supermãe, né, esqueceu que alguma coisa está falhando também em se posicionar com o próprio esposo, se posicionar com ela mesma, perceber que nem tudo é culpa dela também, mas também permitir que também o outro seja ou não seja para a educação do filho. E aí, quando acontece esse tipo de dificuldade, é onde entra a autossabotagem também, né? A cegueira de não querer enxergar que está acontecendo algo, mas é sempre culpa do outro. A criança, ela vem, o jovem, ela vem para ter referências, né? Se ela não é preparada nem pelo pai, nem pela mãe, a tendência é o quê? Ele explodir, né? O adolescente em si, ele já se explode porque já está naquela fase de ver a realidade do sim e do não, quem mente e quem não mente. E aí ele não sabe se expressar, né? E quando ele não sabe se expressar, ele fica nervoso. Aí ou ele começa com algum tique, né? Sei lá, bater na parede, ou alguma coisa assim, uma agressão mesmo, né? Então, aí eu fiquei percebendo essas duas mães, a pessoa que sai por errada é aquela que não tem filho. Então, assim, eu fiquei assim, poxa, então realmente eu errei, por quê? Porque não me chamaram para esse assunto, por mais que fosse na minha casa.
Aí eu fiquei assim pensando, falei assim, tá bom, né? Vamos dizer assim, realmente, eu não posso ajudar vocês porque eu não tenho filho. Essa é a realidade. É muito fácil para eu opinar, né? Aí eu fiquei vendo, eu falei assim, realmente, eu falo isso por experiência própria, eu tenho que me policiar, porque realmente as pessoas não pedem. Quando a pessoa pede, ela te procura, né? Então, mesmo que tenha uma conversa dentro ou em algum local que você esteja, nem sempre você é convidada para esse assunto, porque às vezes você simplesmente é uma ameaça. E essa ameaça é vista com um olhar muito crítico, né? Então, eu queria passar essa experiência que me veio recentemente e que realmente a gente precisa também nos analisar, pensar que a gente também não vai nem sempre ajudar pensando que vai ajudar, né? Obrigada. Muito obrigada, Elici. E o que você trouxe é o que a gente fala e a gente aborda em cada sessão. Como psicanalista, primeiro a gente precisa analisar nós mesmos. Se eu tenho essa síndrome do herói, se eu tenho alguma dessas síndromes que nós falamos aqui nas sessões, a gente precisa identificar, trazer para a nossa própria consciência, questionar e dar passo para a gente mudar. Um bom psicanalista é aquele que primeiro ele é analista de si, que ele sabe aonde está a sua debilidade para poder ser um bom psicanalista no set analítico. Então, isso que ele se trouxe é muito importante. Será que às vezes a gente não está tentando salvar o outro, como ele se trouxe? Às vezes eu estou querendo dar opinião, mas foi pedida a minha opinião, porque quando a gente ajuda, primeiro a premissa é que aquela pessoa precisa ter pedido essa ajuda, essa opinião. Às vezes a gente precisa ter esse filtro também. Eu vou passar para você, Daniela, mas eu vou só passar um vídeo aqui rapidinho, só para a gente ver o que o herói ele pode destruir o outro e assim mesmo, só para ficar para reflexão, tá bom? É um vídeo bem rapidinho. É só para nossa reflexão, tá? Esse vídeo, porque muitas vezes, deixa eu só tirar aqui, muitas vezes a gente quer se colocar nessa posição de herói e como ele se trouxe, primeiro a pessoa precisa ter pedido ajuda e segundo, eu preciso ter habilidade para ajudar aquela pessoa. E muitas vezes o herói não tem nem a habilidade para ajudar aquela pessoa, como nesse quadrinho aí que a gente viu. E aí, ao invés de ajudar, vai atrapalhar, vai destruir a vida daquela outra pessoa e vai destruir a si mesmo. Então, primeiro a pessoa precisa pedir ajuda. Segundo, você precisa ter habilidade para ajudar aquela pessoa. Às vezes você não tem habilidade para ajudar naquela área específica que aquela pessoa precisa de ajuda. E aí você não vai ser um herói, vai ser como esse desenho. Tá bom, Daniele? Pode falar. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Sim. Bom, até interessante você passar esse videozinho antes. Eu ia justamente falar sobre os codependentes, né? Eu trabalho com dependência química, acho que a maioria de vocês sabem, e eu lido muito com codependente, né? E depois da psicanálise eu comecei a ter mais carinho com os familiares, com essas pessoas, vindo até a tratar alguns codependentes, né? Porque no início, meu cuidado era com o meu paciente, com o dependente. E eu observava como os codependentes eram prejudiciais. Como na tentativa de salvar, eles estragavam com todo um trabalho. Feito às vezes durante meses, no caso de um paciente que havia sido internado, num paciente no início da recuperação. E era até desgastante. Depois da psicanálise eu comecei a analisar com mais carinho. E eu vejo todos esses traços, né? Existe o herói em cada codependente. Ele coloca em algum momento como missão da vida dele salvar o dependente.
Às vezes uma mãe, um pai, um filho adulto, o papel não é mais dele. E observando, estudando mais, eu fui vendo que, bom, o dependente, isso não é uma regra, tá? E até uma vez eu falei numa live, eu fui criticada, que uma moça mandou mensagem para mim, dizendo que não, que a família dela não tinha problema, apesar do filho ser dependente. Não é uma regra, mas geralmente, né, o dependente, ele está ali me denunciando de que existe sim problemas naquela família. Nós vamos repetindo padrões aprendidos. Por isso é comum sim, numa família, uma menina que cuidou de um pai que era alcoolista, que cuidou de um tio, que teve um irmão, né, conviveu na adolescência, na vida adulta dela, ela vai se apaixonar por um alcoolista, por um dependente químico. E sim, ela não é porque aparece só pessoas, inconscientemente ela escolhe. É a referência que ela tem de amor, de relacionamento. Então, ela não se envolve com nenhum outro tipo de pessoa que chegue a se interessar. Ela vai se interessar, porque dentro dela ela já está com a síndrome da heroína ali. É um padrão a ser repetido. Ela já traz a codependência, né? E antes eu achava que não, a pessoa desenvolvia codependência depois da convivência com o dependente. Agora eu vejo que não. Esses traços já existem antes no codependente. Eles já têm, mesmo não tendo convívio, tem fortes traços de dependência emocional. E todas essas características do herói, todas as que você relatou, se eu acho que qualquer paciente que eu pegar e perguntar o codependente, ele vai responder todas aquelas perguntas. É incrível. É totalmente ligado uma coisa à outra. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Eu desligo aqui para não atrapalhar e acabo esquecendo, né, gente? Ao vivo é assim mesmo. E o que a Daniele falou, muito obrigada, Daniele. E é a beleza da psicanálise, a gente vê toda a teoria, a repetição de padrão, a identificação, e isso que você falou faz muito sentido, da codependência, porque se eu tive um pai alcoólatra, por que eu me envolvo com alcoólatra? Talvez eu esteja tentando salvar nesse relacionamento o pai alcoólatra que eu não consegui salvar. E a gente também tem a teoria do espelho de Lacan, né? Porque que a pessoa que está lidando com o vício quer salvar o outro, porque ele está vendo nele o dependente químico que ele quer salvar o outro, na tentativa de salvar a si mesmo. Então, a gente vai aprendendo na teoria tudo isso e é muito importante, né? Como você falou, a gente vai aprendendo e vai identificando, né, enquanto a gente vai tratando. Eu vou deixar aberto para quem quiser participar, se você quiser participar, tá bom? Seria importante a participação de vocês, como a Daniele, que já participou, a Anne, como a Elici, e aí essas contribuições trazem mais riqueza para a nossa sessão. Então, se você quiser participar, levanta a mão para estar comentando aqui com a gente, tá bom? Marisa, pode ficar à vontade. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim. Na verdade, assim, quando foi aberto esse tema, eu me lembrei daquele filme dos Incríveis, né? E olhei mais para o lado mesmo da consequência de sermos um herói. No primeiro filme, quem assistiu era uma família de 4 pessoas, todos trabalhavam em equipe, a vida deles era salvar o mundo, né, a humanidade, e a vida deles era isso, se resumia nisso, né? Mas depois, no segundo filme, acontece um fato, nasceu um bebê. E aí eu percebi que eu conheço muitas pessoas, talvez nessa situação. Eles tiveram um terceiro filho e esse terceiro filho fez com que a vida deles mudasse. Então eles tiveram que reprimir os seus poderes, eles tiveram que viver como pessoas normais, né? Eu acho muito engraçado aquela parte que o senhor incrível, daquele tamanhozão,
ele trabalha no escritório, não tem nada a ver com aquilo que ele fazia como herói, e o chefe dele, um narcisista de 0,5 metro de altura, aponta o dedo na cara dele, e assim, a situação vai ficando tão difícil, ele não sabe lidar com aquilo, até que ele pede as contas e fala, não vou mais fazer isso. Mas aí, o que acontece? Eles têm esse terceiro bebê, o terceiro bebê vem especial, né? Um bebê especial, porque ele já veio com superpoder, e esse superpoder é fazer as coisas pegarem fogo, e eles têm que estar o tempo todo olhando em cima desse bebê, então a vida toda deles gira em torno do Zezé, porque o Zezé taca fogo na casa, né? Então eles eram super-heróis, eles salvavam a humanidade, e de repente eles têm que viver uma vida normal, uma vida comum. E, assim, a gente percebe a dificuldade que eles têm de reprimir, né, esse herói que tem dentro deles, essa vontade de salvar a humanidade, mas eles precisam fazer isso. E aí entra aquela questão, né, o Senhor Incrível, ele deixa de salvar a humanidade porque ele precisa agora ser o esposo, agora ele precisa ser o pai, agora ele precisa ser o chefe de família. Então ele não pode mais ser um herói. E a gente vê essas pessoas que têm essa síndrome, muitas vezes não, a maioria delas, salvando o mundo e perdendo a sua própria casa. Até eu queria falar aqui um versículo que está em Lucas 9:25, que diz, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo, né? Então, assim, a gente percebe que a consequência ela é grave, porque eu deixo a minha casa, deixo a minha família, porque eu não tenho tempo para eles. Eu estou o tempo todo tentando salvar todo mundo, estou o tempo todo tentando ajudar todo mundo, e eu deixo o meu verdadeiro papel de mãe, meu papel de esposa, meu papel de filha, né? Meu papel ali enquanto ajudadora do meu lar, porque eu não tenho tempo mais. E aí, quando falou do tema, eu me lembrei desse filme, e a dificuldade, né, que eles tiveram em ser pessoas normais. E eu imagino que uma pessoa que tem essa síndrome tem essa mesma dificuldade de reprimir aquele superpoder que ela tem de ajudar todo mundo, ter que deixar ele ali escondidinho e falar, não, agora você vai ficar aí, porque agora eu tenho outras coisas para fazer, né, que é o famoso dizer não. Agora eu não posso, agora eu tenho que cuidar da minha família, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. E é isso. Boa noite a todos. Muito obrigada, Marisa. Muito bom essa comparação aí dos heróis. E se a gente for observar, todos os heróis tinham sua fraqueza. O Superman, que eu gostava muito, Super-Homem, era Kryptonita. Então, até no mundo dos super-heróis, cada um deles tem sua fraqueza, sua debilidade. E a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Raquel, você levantou a mão, pode ficar à vontade, tá bom? Olá, boa noite a todos. Olha, eu fico assim maravilhada de ver e surpresa. Como que pode a gente carregar tantas situações? E nessa síndrome do herói, da heroína, eu me encaixei em todos. Se tiver mais algum, vocês me colocam aí, por favor, que eu quero ver se eu me encaixo. E às vezes eu estou me descobrindo por que o cansaço. Ser herói cansa, né? Cansa, porque você só fala sim, sim, sim. E às vezes eu me pego assim naquela estafa, né? Aí você põe culpa em tantas situações e às vezes esquece que pode ter algo mais, né? Não é só porque você trabalhou muito, porque você não dormiu bem, e assim vai colocando desculpas e mais desculpas. E, na verdade, o mais profundo você não compreende. Então, por isso que a palavra de Deus é muito linda, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, a verdade realmente liberta, porque conhecer essa síndrome aqui, meu Deus do céu, é aprender a dizer não. Vamos aprender a dizer não. E o não liberta também. Não só o sim, mas o não também liberta. Boa noite, obrigada.
Obrigada, Raquel, pela sua contribuição. E realmente a verdade liberta. A gente conhece a verdade, tem esse conhecimento e a gente acaba se libertando. Eu sou uma ex-heroína que queria salvar todo mundo e com a beleza da psicanálise, com esse conteúdo, hoje eu posso dizer que eu não quero mais ser heroína e me policio. Por isso as perguntas, por isso que é bom ter esse conteúdo, por isso que é bom se conhecer. Alguém perguntou aqui se tem um temperamento específico, acho que foi, não sei, é porque eu não estou enxergando ainda muito bem, de vez em quando as minhas vistas embaçam, que eu fiz a cirurgia, mas eu vi que alguém tinha escrito ali, não lembro quem, perguntando se algum temperamento específico pode, né, predispor a essa síndrome do herói. Os temperamentos, não tem um temperamento específico que vai te fazer ter essa síndrome do herói, embora tem o colérico, que é mais mandão, que é mais líder, às vezes o sanguíneo, que estão mais em evidência, às vezes eles podem predispor mais para poder dar por causa dessa característica, mas isso cabe uma avaliação, como a gente aprende na psicanálise, histórico familiar, o temperamento, a gente vai avaliar um todo dentro da clínica e cada ser humano é único. Às vezes, dentro de um temperamento pode, para um indivíduo, e para outro não. Isso vai depender de cada um, porque cada um é singular, cada um tem uma história, cada um tem um temperamento, cada um é único, e aí a gente vai avaliar isso dentro da clínica, tá bom? Alguém mais quer comentar, gente? Deixa eu só ver se tem mais alguma mãozinha levantada aqui que eu não estou conseguindo ver aqui. Não, senão a gente vai encaminhar aqui para o encerramento, tá bom? Mas é importante a gente entender, acho que foi a Raquel que comentou agora, foi isso? A Raquel de Paula, que comentou que se tiver mais, ela quer saber mais para poder ver se identifica. Se a gente for estudar, gente, essa síndrome do herói, eu trouxe aqui um conteúdo resumido, mas se você for estudar, você vai ver que tem mais características, tem mais coisas que a gente vai aprendendo como cada uma dessas síndromes. Você que assiste a aula, as sessões, você aprende, você pode ser curioso em pesquisar. Eu sempre falo que a gente está aqui afiando a ferramenta, aqui a gente aprende um com a experiência um do outro, e a gente pode aprender mais. A Pri, que gosta muito de falar, né, que a psicanálise é um oceano onde a gente quer cada vez se afundar e aprender mais. E quanto mais eu mergulho nesse oceano, mais eu percebo que tem muita coisa para aprender. E cada uma dessas síndromes, se você for mergulhar nelas, você vai perceber muito mais questões, como, por exemplo, a do herói também tem essa questão da superioridade. Às vezes, um herói pode ser alguém que se sente superior ao outro, e eu vou precisar descobrir. Então, são várias coisas, são crenças limitadoras, às vezes, que tem dentro dessas síndromes, que foi o que o indivíduo foi aprendendo. Então, a gente vai mergulhando cada vez mais. Acho que mais ninguém levantou a mão, senão eu vou caminhar aqui para o encerramento. Primeiramente, agradecendo a todos vocês por estarem aqui, cada aluno, cada psi, cada um que comentou aqui, e ajudou ainda mais a gente melhorar essa abordagem, porque a gente acaba fazendo a abordagem, aprendendo com vocês, que é maravilhoso, e a gente vai a cada dia mais afiando a nossa ferramenta, um com os outros aqui, crescendo juntos. Que o que é mais lindo aqui, essas sessões, é que a gente vai crescendo juntos, a gente vai vendo vocês que vão chegando, contribuindo, crescendo com a gente, e isso é muito importante. E a gente aprende com essa síndrome do herói, como psicanalista, você não é o salvador do seu analisando. E como psicanalista, acho que pensando sobre essa síndrome do herói, a gente precisa entender que vai ter paciente que vai chegar na clínica e você vai ajudá-lo, você vai segurar às vezes na mão, vai mostrar os pontos cegos, mas você também não é o salvador do seu paciente. Então, na clínica, a gente precisa trazer essa questão de não ser o herói do nosso analisando. Você não muda ninguém, você é um instrumento de cura. E cura é reabilitação. Então, você vai ajudar o paciente a reabilitar, mostrando para ele o caminho novo para ele seguir. Mas a gente não pode trazer esse peso de ser o heroíno dentro da clínica. Isso é muito importante enquanto psicanalista. E eu quero agradecer mais uma vez, que Deus abençoe a aula, estou lendo aqui a aula, Deus abençoe a noite de cada um de vocês, e quinta-feira a gente vai ter o PTC,
esse mês, a gente vai fazer na última quinta-feira do mês, e é essa quinta, então a gente vai estar trazendo uma abordagem mais voltada à luz da Bíblia, e quem quiser participar, está conosco. A participação de vocês também é muito importante, estar lá, comentar, que abrilhanta mais a sessão, tá bom? Mas, no mais, boa noite, muito obrigada a todos vocês, que Deus abençoe a noite de vocês aí, e eu vou dar um tchau aqui para vocês, agradecendo, gratidão, gente, sempre muito bom estar com vocês, eu amo estar aqui com vocês, gente, então, gratidão, boa noite para todos vocês aí.